pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Eu sou o Carlos Matias e hoje eu recebo aqui dois amigos, dois colegas queridos, a Natália Flores e o Super Paulo Saldanha. Queridos, muito bem-vindos à Matemática Humanista para um debate tão importante. Bem-vindos, bem-vindos. Olha só, falar com vocês aqui, tem gente aberta no chat. Olha que bacana, tá a Lúcia Maria, tá a Lucília Sanches sempre com a gente presente aqui. Um beijão, tá o Fernando, tá a Fernanda, tá a Kelly. A Kelly, bom dia, Kelly querida. Tá o Desvendando Matemática também presente. Olha só que legal, obrigado. Então, deixa eu apresentar formalmente a Natália e o Paulo para os colegas presentes aí no chat, o pessoal que está assistindo no Facebook e no YouTube. A gente está ao vivo nas duas plataformas. Então a gente vai hoje falar sobre jornalismo que cobre educação e divulgação científica no Brasil. Quais são os desafios atuais desses dois pontos? Eu acho que é um assunto profundamente relevante, é um tema profundamente relevante, sobretudo no momento que a gente está vivendo. Então é a matemática humanista querendo colocar aí de maneira aberta e gratuita para todos os presentes aí, uma luz sobre esse tema com dois grandes especialistas. A Natália Flores, ela é jornalista de ciência e pesquisadora de comunicação e divulgação científica. Ela é PhD em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, com estágio doutoral na Universidade de Sorbonne Paris IV e passagem pela Federal de Santa Maria, Federal de Pelotas e Unicamp. É pesquisadora colaboradora do LabJOR, da Unicamp, participou da organização de eventos de divulgação científica no Brasil, como o Chopp com Ciência, o Pitch of Science, e atualmente é gerente de conteúdo da agência Bore. Natália, beijo, bem-vinda. E o nosso querido Paulo Saldanha, essa fera, repórter de educação da Folha de São Paulo, em Brasília, e é diretor da Associação de Jornalistas de Educação, a GEDUCA, que é uma referência que faz um trabalho espetacular na questão do jornalismo que cobre educação. Paulo, muito lisonjeado com a sua presença, com a presença de Natália, só coração, só felicidade. E aí, passar a palavra para vocês, darem boas-vindas aí para o pessoal também. Tem um monte de gente bombando aqui no chat. Eu vou sair botando carinho aí ao vivo, mas fiquem à vontade aí para darem um alô pro pessoal. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser o tema que tu propôs para essa conversa é muito instigante, né? Eu acho que o Paulo também deve estar super empolgado para falar sobre jornalismo da educação. Opa, o Paulo tá mudo. Paulo, eu te mutei, Paulo. Fala de novo, Paulo, que eu te mutei. Hoje é a segunda vez. Eu já passei uma vergonha antes, quando você estava fazendo a apresentação, eu saí falando, depois eu me dei conta que estava mutado. Mas imagina, o ao vivo é assim, né? O anfitrião nota 10. O anfitrião nota 10, Paulo. Não, imagina. Queria agradecer, viu, Matias, pelo convite. Agradecer também a Natália aí. É um prazer estar conversando com vocês sobre esse tema. E agradecer quem está nos assistindo aí. Acho que vai ser bacana. Maravilha. Então, assim, o desenho que a gente fez aí do evento, para o pessoal que está assistindo, foi o seguinte. Paulo tem uma expertise muito grande na questão do jornalismo que cobre educação, naturalmente. E Natália tem nessa fronteira aí, na questão da divulgação científica, em algumas articulações entre divulgação científica e jornalismo. Então eu estava pensando em começar a fala com Natália, ouvi-la um pouco sobre o tema, depois passar para o Paulo e a gente ir conversando. O pessoal que está presente no chat pode fazer perguntas à vontade. Querida Natália, está com você, fica à vontade para a gente falar sobre o tema. E aí vou fazer algumas perguntas também, e o público também, tá bom? Tá bom, obrigada, Carlos. Bem, eu preparei uma apresentação hoje para falar um pouco das intersecções que existem entre jornalismo e ciência, que é a minha área core, assim, divulgação científica, mas especificamente jornalismo de ciência, e
o jornalismo da educação. Então, eu até vou falar algumas coisas sobre, algumas percepções minhas sobre o jornalismo da educação, e depois até quero ouvir do Paulo, porque eu não sou especialista na área, eu nunca trabalhei com jornalismo da educação, então pensar nessa temática também foi muito instigante para mim, assim, como eu dialogaria com esse tema. Depois quero ouvir se as minhas percepções, o que o Paulo acha das minhas percepções sobre o campo, né? Como uma leiga também, né? Então, o que a gente tem hoje em dia? O que eu trouxe para esse debate? A gente tem o meu olhar, né, nesse evento vai ser tentar instigar um pouco vocês, a gente, a pensar como sociedade brasileira, o que a gente entende por jornalismo da educação, o que seria uma cobertura jornalística sobre a educação que a gente quer, que a gente precisa para um cenário pós-pandemia. Então, daí articulando já quais transformações a pandemia trouxe para esse jornalismo específico, para o campo da educação, e que temas a gente pode trabalhar nesse sentido. É interessante, o Carlos falou um pouco da minha trajetória, é interessante também pontuar que o meu olhar, ele vem dessa área bem específica, que é a minha prática como gerente de conteúdo na agência Bore, que é uma agência de jornalismo científico. A gente lançou a agência em 2020, e a ideia da agência ela é conectar a ciência nacional à imprensa. Então, a gente trabalha fornecendo um tipo de apoio à cobertura jornalística baseada em evidências científicas. E daí, daqui a pouco eu vou falar um pouco também o que eu acho do jornalismo de educação nessa seara de evidências científicas. Bem, no geral, o que eu percebo sobre o jornalismo de educação no Brasil hoje? A gente tem criado uma cultura no jornalismo de educação de se focar em problemas de educação com um viés bem factual. Então, a gente tem coberturas que enfrentam problemas como a falta de professores nas escolas públicas, que repercutem mudanças nas secretarias e nos ministérios que impactam, de alguma forma, a política de educação, como é o caso essa semana que aconteceu da substituição do diretor da CAPES, né? E também a gente tem uma cobertura que cobre anualmente as provas que são de interesse do público, né? Que é o Enem, o vestibular, o SISU. São coberturas baseadas nesse factual e que refletem muito pouco sobre a educação, sobre o que seria uma educação de qualidade. Em geral, quando estão fazendo essas coberturas, os jornalistas ouvem pouco pesquisadores da área da educação. O que se costuma ouvir nessas coberturas? O jornalista ele usa como fonte professor de escola, professor de cursinho, secretários de educação, mas poucos cientistas. Então, essa é a primeira provocação que eu faço para a gente pensar sobre esse tema, que tem uma distância muito grande entre o que a gente produz nas universidades em termos de conhecimento científico sobre educação e as matérias que são publicadas nos jornais. Às vezes, algumas matérias trazem como fontes relatórios do terceiro setor, também trazendo essa questão dos problemas que a educação enfrenta, que também são relatórios muito importantes, mas pouco se dialoga com esse conhecimento científico gerado em instituições por pesquisadores da área. Estudos da educação simplesmente não estão na cobertura da área hoje em dia, e é interessante pontuar aqui que essa distância entre essa ciência da educação e o jornalismo não é só sentida na cobertura da educação. Na Bore, a gente descobriu que até jornalistas que estão na cobertura de ciência, ou seja, que têm fontes de informação de ciência, que são os cientistas e a informação científica, têm dificuldade de acessar esses estudos e esses cientistas brasileiros. Muitos jornalistas de ciência relatam para a gente que é mais fácil entrevistar um cientista estrangeiro do que um brasileiro, e aqui por uma série de razões, por uma série de fatores, mas hoje em dia a gente tem uma cultura na academia de cientistas que simplesmente se recusam a atender a imprensa. Não existe uma cultura favorável a esse diálogo entre jornalista e cientista dentro das universidades.
Outro problema que esses jornalistas nos relatam é essa dificuldade de encontrar estudos inéditos, porque o que a gente tem hoje em dia são artigos e repositórios de pesquisa e relatórios de pesquisa que estão dispersos em repositórios acadêmicos. Então, é uma informação muito descentralizada e o jornalista ele perde muito tempo tentando garimpar esses estudos que tenham algum interesse para o público e para construir a sua pauta, né? E atrás dessas informações em sites de universidades, em repositórios acadêmicos. Então, o que pode ser o hábito de um jornalista de educação que é não escutar cientistas da área de educação, pode também estar relacionado com essa dificuldade de acessar essas fontes, né? Falta uma cultura de aproximação entre esses campos. Bem, tudo isso num cenário pré-pandemia, né? A pandemia da Covid-19, ela vai balançar um pouco essas estruturas de comunicação, ela vai trazer a ciência ao primeiro plano da cobertura jornalística em todas as editorias, né? A gente percebeu ao longo de 2020 que vários jornalistas de várias editorias, como Economia, Educação, Cidades e outras, passaram a buscar mais fontes, informações científicas para tentar explicar o que estava acontecendo. Então, os jornalistas de educação esse ano tiveram que explicar o que era um ensino remoto emergencial, qual é a diferença desse ensino remoto para o EAD, para educação à distância. Então, são dois conceitos que causaram muita confusão no início da cobertura da pandemia. Eles também tiveram que recorrer a especialistas para explicar qual é o momento ideal para a reabertura de escolas, né? Que é uma discussão que vai se prolongar nesse ano, porque a gente ainda está enfrentando um cenário muito crítico da pandemia. E também vão ter que explicar, né, quais são os prejuízos educacionais e sociais para essas crianças e esses adolescentes que a gente tem, que hoje estão longe da escola por causa da pandemia, por causa desses anos que a gente ainda vai enfrentar com esse problema que é a Covid-19. A gente aqui na Bore tem olhado muito para essas temáticas, são temáticas complexas que é interessante ter um olhar de um especialista para trazer luz a esses temas e trazer isso para a pauta dos jornais. E por isso a gente também, desde o início da pandemia, tem feito ações para apoiar essa cobertura de educação, mas também de outras editorias, oferecendo a jornalistas cadastrados na Bore um banco de fontes. Então, a gente tem hoje 500 nomes de cientistas de várias instituições do Brasil, atendendo a imprensa em diversas áreas. Então, tem epidemiologista, virologista, mas também tem pesquisadores das humanas, né, de educação, de psicologia, de ciências políticas, que estão lá para... O contato deles está lá para eles se aproximarem desses jornalistas e explicarem para esses jornalistas, do ponto de vista da ciência, né, quais são os impactos sociais, educacionais e psicológicos que a pandemia vai trazer para a gente enquanto sociedade, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Hoje a gente tem também na Bore 1.400 jornalistas em busca de pautas, acessando a Bore, buscando pautas sobre diferentes temas, né, mas também Covid. E muitos desses jornalistas também, tem jornalistas que cobrem educação ou cobrem educação em outras áreas, então a gente tem também atendido essas demandas específicas dessa parte da imprensa que está fazendo essa cobertura e quer fazer uma cobertura baseada em evidências científicas. Eu acho que, assim, a pandemia de Covid-19 foi um grande divisor de águas no sentido da gente conseguir entender que as informações científicas elas têm um potencial muito grande para gerar pauta no jornalismo. A ciência ganhou muito espaço, então, nesse último ano, e eu espero que isso seja uma tendência. A gente viu que a ciência ela não está mais isolada num jornalismo de ciência, mas ela também está perpassando outras editorias, então tem jornalista que cobre problemas sociais ou problemas de metrópoles, de grandes cidades, ou de educação também, né, que usa essas informações científicas para aprofundar pauta.
Então, isso tem sido uma tendência e eu espero que continue, porque eu acho que a partir desse olhar que a gente traz de cientistas, de especialistas para falar sobre temas específicos, sobre estudos que estão sendo feitos na área, a gente consegue criar um modo de refletir mais sobre a educação, de tentar explicar problemas complexos a partir de vários olhares, né? E de transformar essa pauta da educação, que é uma pauta muito importante, de tirar ela um pouco desse espectro do problema pontual, mas também de tentar entender ela num contexto mais amplo, assim, de tentar entender que a falta de professores ali, ela numa escola, na rede pública, pode ser divulgada como um problema pontual, mas também tem relação com outros aspectos econômicos, sociais, políticos que estão naquele jogo, né? naquele cenário. Então, a minha ideia, a ideia da Bórea é justamente fortalecer esse jornalismo que se baseia em evidências e tentar enxergar a ciência em todas as editorias do jornal. Então, eu acho que é a partir desse olhar que a gente consegue fortalecer o jornalismo, né? Eu passo minha palavra para o Paulo e para a gente começar também a destrinchar um pouco esses problemas que a gente tem na cobertura de jornalismo de educação. Obrigado, Natália. Pô, palavras muito bacanas. Já tem várias perguntas que eu já vou fazer, já passam por pontos que a Natália falou agora. Muito bacana. Pessoal aqui no chat está gostando, a gente abessa aqui presente. Obrigado pela presença de todos. Natália, obrigado pela sua fala, querida. E aí vou deixar a palavra agora com o Super Paulo fazer a apresentação dele. Paulo, obrigado. Legal. Matias, obrigado. Puta, a Natália já deu, acho que, boa parte aí dos nossos desafios aí, né, cara? Que eu acho que é conseguir fazer uma cobertura que explique mais os problemas que a gente está abordando do que noticie, né? Acho que a gente vive no momento atual, e isso impacta toda a produção de comunicacional, enfim, toda a produção de jornalismo, mas o jornalismo está no meio hoje de uma quase uma overdose de comunicação, né? Tá todo mundo, a gente está aqui num canal que não é jornalístico, né? É um canal de reflexão, mas para as pessoas comuns o jornalismo e o que a gente está fazendo aqui, o que está nas redes sociais impactam de uma maneira igual, né? Até na faculdade o pessoal comentava que era assim, até o cara comendo um iogurte ali, se isso tirar a atenção dele em cima do que ele está lendo da sua reportagem, enfim, você está com uma competição aí sempre muito forte, né? Eu queria comentar inicialmente o que é a cobertura de educação, né? Assim, o que a gente vê como cobertura de educação. É óbvio que eu falo de um ponto de vista trabalhando num jornal como a Folha de São Paulo. Antes de trabalhar na Folha, eu trabalhei estou há 5 anos na Folha, trabalhei durante 6 anos no Estadão. Então, a minha perspectiva aqui é de falar como cobrir educação dentro de um veículo que não é especializado em educação e não é especializado especificamente em ciência, em uma coisa setorizada, né? A gente está falando, a gente está disputando espaço com todos os temas importantes que estão em discussão na sociedade, ou pelo menos todos os temas que o jornal coloca como importante para essa discussão, né? Então, a gente não pode nunca deixar de analisar a discussão jornalística de educação também dentro desse ponto de vista. É óbvio que numa revista específica de educação, ou num veículo, num site específico, há muito mais abertura para que outro tipo de cobertura seja feita outras reflexões, embora eu acho que ainda o Brasil tem uma lacuna nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem muito espaço para ter jornalismo de educação com mais profundidade e que a gente ainda não tem, né? Então, a gente faz uma missão dentro desse jornalismo, acho que é importante pontuar dessa forma, porque a gente está conversando, o nosso objetivo é conversar com o público leigo, com quem vira a página do jornal e quer saber sobre a decisão do STF, e depois a gente tem que relacionado ao Lula de ontem, e a gente tem que colocar algum tema importante de reflexão sobre a política pública de educação
que chame atenção e que possa, inclusive, conquistar espaço nessa cobertura, né? A gente tem, dentro do histórico de educação, acho que é muito difícil, inclusive a academia tem muita dificuldade, de dizer o que é uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade, ela é um termo, é uma concepção muito ampla. É óbvio que a gente tem alguns consensos, né? Que a educação de qualidade é, inicialmente, ter as crianças e os jovens na escola, isso é o básico da educação de qualidade, ou ter acesso, né? O acesso é uma parte inicial, mas o que tipo de educação que vai estar na escola, que tipo de ferramentas, que tipo de políticas e que tipo de decisões políticas vão garantir uma educação de qualidade é muito amplo, né? O que é uma escola boa é muito ampla, né? Então, durante muito tempo, a questão do vestibular norteou a discussão de educação, né? Então, principalmente com a FUVEST em São Paulo, aí falando do meu ponto de vista, né? E aí acho que até um momento que eu não estava na cobertura ainda não tinha nem entrado no jornalismo. A FUVEST, por exemplo, nos jornais de São Paulo, tinha tinha cadernos específicos sobre isso, né? Uma cobertura de vestibular muito grande, porque o vestibular sempre trouxe essa âncora para o sistema educacional. Um sistema educacional que é muito novo no Brasil, né? A gente tem um sistema universitário muito jovem, se a gente comparar com países da América Latina, inclusive, já vê universidades do século XVII, XVIII. Aqui a gente vai ter uma primeira universidade com cara de universidade, de fato, que é a USP, né? A gente tem lá a Universidade do Brasil, que depois virou a UFRJ, que já existia, mas a universidade realmente com cara de universidade foi a USP em 1934. É muito recente, né? Então, a gente tem um sistema de pós-graduação começando nos anos 60, 70, depois a Natália pode falar melhor sobre esse assunto, mas a gente tem uma sistematização da educação brasileira o debate sobre universalização de educação no Brasil vai começar na década de 30, ou seja, como uma ação do Estado de fornecer educação a todos. E a universalização da educação, que a gente ainda não alcançou completamente, mas a gente vai ver um esforço muito grande a partir final dos anos 70 e a partir dos anos 80. Então, a gente tem até um debate de que a escola pública antigamente era muito boa. É um debate falso, né? A gente não precisa nem procurar evidências científicas ou procurar pesquisadores para a gente chegar a essa conclusão de que a escola não era melhor, né? O que acontecia é que a maioria das pessoas que estavam na escola era de um grupo de elite. Às vezes eu converso com algumas pessoas, mas meu pai estudou, teve oportunidade. As pessoas não conseguem entender que o Brasil é um país tão desigual que mesmo você sendo uma pessoa que se considere de classe média baixa, mas seu pai conseguiu fazer universidade, se você tem em torno de 30 anos, assim, pelo menos a minha idade, já estou com 37, na verdade, mas se você teve os pais com ensino superior, ou os avós, ou até que terminaram o ensino médio mesmo, você é um privilegiado. Assim, a história da sua família é uma história de privilégios, porque a gente tem ainda um gap muito grande, né? Então, assim, hoje, a estatística mais recente, se a gente pegar os jovens com mais de 19 anos, o percentual que não terminou o ensino médio é gigante, se eu não me engano, não quero errar aqui, mas é coisa de 40%, então, que não terminou o ensino médio, né? Então, a gente tem primeiro, a gente tem um gap educacional muito grande que impõe para a gente aí um olhar que não seja da foto, que tente contextualizar isso tudo, né? Por outro lado, a gente também tem uma coisa muito recente de indicadores ou seja, de produção de conhecimento, que a gente possa fazer comparações e partir dessas informações para fazer esse debate. Então, a gente tem as primeiras estatísticas educacionais do ponto de vista de avaliação, ali nos anos 90, e você vai ter a criação do IDEB em 2007. Então, o Brasil ele tem com o INEP, o professor Carlos tem, obviamente, informações muito legais sobre isso, mas assim, o INEP tem uma tradição muito legal, a gente tem muita informação educacional, a gente tem um histórico de informações de qualidade com o INEP, com censo educacional, com informações do censo da educação superior. Então, a gente tem um histórico muito consistente, assim, muitos países grandes não têm tantas informações quanto a gente tem. Então, a gente tem uma possibilidade de tanto uma investigação científica quanto de investigação jornalística para fazer isso. Mas
esse surgimento das primeiras provas, do provão no ensino superior, com o próprio SAEB, ali no governo Fernando Henrique, que depois vai virar o IDEB, isso é um marco na produção jornalística da educação, porque passa a ter materialidade, né? Você começa a sair do vestibular, né? Falar, ó, a escola boa é que aprova no vestibular, né? Naquela concepção que existia muito fortemente. E isso muda completamente, né? Quando você começa a discutir, e aí, de uns anos para cá, a gente tem tido oportunidade, dentro das estatísticas educacionais, e de cruzamento, e, inclusive, com a evolução das tecnologias, com a coisa das grandes bases de dados, e com a possibilidade de análise à mão de qualquer pessoa, a gente conseguiu avançar muito em contextualizar e explicar melhor essas estatísticas e debater melhor o que é, afinal de contas, uma educação de qualidade. Então, a gente, embora eu concordo com a Natália, fazendo só um ponto com o que ela falou em relação a essa interação com a academia, é um problema que o jornalismo tem em geral, e aí, enfim, a gente podia ser um tema só específico sobre isso, né? Um debate sobre o porquê que a gente não consegue acessar e a Agência Bore é sensacional nesse sentido de fazer esse meio campo, porque a Universidade Brasileira tem uma dificuldade muito grande de conseguir expor e sair da sua redoma, né, assim, do seu mundo, né, se produz muito, se debate muito entre eles, né, entre a universidade, mas há muitas vezes uma dificuldade de conexão, né, dificuldade de falar com pesquisadores, mas a gente tem uma dificuldade ainda maior que eu vejo, que é, inclusive, de falar com professores mesmo, né? Com gente que está na ponta, esse tipo de abordagem, que nem sempre é científica, né? Porque, assim, você está ali conversando, mas é uma coisa bastante importante você estar conversando com quem está na ponta, que são os professores. O jornalismo tem uma dificuldade de fazer essas pontes, por problemas dos dois lados, né? O jornalismo tem sempre essa pressão de tempo, a pressão da institucionalidade, né? Então, a institucionalidade do governo, das instituições que fazem pesquisas, ou até organizações internacionais, né? Como a CBE, a Unesco, produzem dados, isso tem está dentro da tal da Agenda 7, que é uma coisa que não dá para a gente fugir, né? Então, isso tem toda uma dificuldade para a gente conseguir abordar, mas tem alguns consensos científicos que vão entrando na cobertura e que melhoraram muito a cobertura jornalística, que é feita, e aí eu digo assim, dos principais jornais e também alguns sites e tal, mas nos principais veículos de comunicação, hoje a gente vê uma cobertura que procura contextualizar e que procura trazer informações à luz do que a evidência científica mostrou. Vou dar alguns exemplos. A cobertura de creche no Brasil, cobertura de educação infantil no Brasil, ganhou grande atenção na imprensa por dois motivos. Uma é uma questão legal, né? Legislativa não. Uma questão legal, jurídica, decisões judiciais que transformaram a obrigação dos prefeitos criar creche. Eles já não podiam, o STF teve uma decisão, se eu não me engano, em 2008, que tirou ali dos gestores a possibilidade de falar assim, não, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer. Que era um tipo de desculpa que se podia ter, mas colocou ali na obrigação, não, você tem que fazer, esse é um direito que o Estado não pode abrir mão. Isso foi importantíssimo para o aumento da cobertura. Esse aumento da cobertura veio paralelo com uma questão política eleitoral, então as creches passaram a virar um tema importantíssimo nas eleições municipais. Então, a vaga de creche em São Paulo, por exemplo, é o tema educacional mais importante nas eleições municipais. E você tem também o acompanhamento, ou seja, o reflexo de pesquisas científicas que mostraram que a educação na primeira infância tem um impacto gigante na vida adulta em vários aspectos. Então, essa conexão com a academia, ela é feita até de um jeito, a gente ouve, né, pessoas que pesquisam, mas ela já virou, eu tenho uma impressão, obviamente, isso não está em todos os jornalistas que fazem jornalismo de educação, bom, mas isso entrou de um jeito muito forte. Por exemplo, a origem dos alunos
e a relação da origem dos alunos com os resultados educacionais, que aí a gente volta para a questão de qualidade educacional, né? Então, já se chegou, a partir de pesquisas educacionais, à conclusão de que vários aspectos, além da escola, influenciam na educação. Então, hoje, quando saiu o IDEB, por exemplo, que é o indicador, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o principal indicador da educação básica, a primeira coisa, isso de uns anos para cá, a cobertura que eu faço, por exemplo, e que muitos colegas fazem na imprensa, e aí isso é uma cobertura tensa que entra na dificuldade do jornalismo, porque assim, é uma cobertura que sai o dado, você tem que fazer uma cobertura muito ampla, muito rápido, e não pode errar, você tem que estar muito preparado para isso, mas a gente vê, esse ano, por exemplo, a gente fez um trabalho anterior ao dado, para que o dado chegasse e a gente pudesse fazer ali uma cobertura muito mais contextualizada, né? Então, você tem ali, dentro dessas informações que conversam com o IDEB, e conversam, na verdade, com vários outros indicadores que a gente fala. O índice de nível socioeconômico do aluno, ou seja, qual que é a família que ele veio, isso influencia fortemente no resultado educacional. Uma maneira, não é determinista, mas é uma maneira estatística e ampla. Uma escola que tem alunos mais pobres não tem como ter um resultado, ou tem uma dificuldade muito grande de ter um resultado, do que uma escola que tem alunos que tiveram todos os acessos a bens culturais, a educação. A escolaridade da mãe, por exemplo, é um tema, é um ponto de impacto educacional fortíssimo. Isso aparece em várias reportagens e são reflexos de evidências científicas que foram se acumulando e entrando na cobertura de uma maneira mais forte. O que a gente tem de dificuldade, e aí é uma dificuldade, assim, a academia não vai fazer jornalismo, e o jornalismo não vai fazer ciência. Isso a gente tem que ter muito claro. O jornalismo não tem como fazer ciência, a gente pode chegar muito perto a fazer reportagens com grande extensão, olhando todos os pontos, mas o jornalismo tem limitações, que o jornalismo ele pode servir de base para fazer ciência, né? Ele pode servir de base, ou ele pode repercutir a ciência, isso é uma obrigação que o jornalismo tem, mas a gente não vai conseguir fazer sempre com os mesmos critérios, ou seja, não dá, não é ciência. O jornalismo ele está dentro de uma lógica de fiscalização, de acompanhamento. Cada vez mais ele quer ser explicativo, cada vez mais numa concorrência, um jornal como a Folha de São Paulo quer explicar, quer falar, não é porque caiu uma bomba ali, ele quer explicar por que tantas bombas estão caindo em tal lugar, né? Ou seja, qual que é o motivo daquele conflito, ou seja, por que a educação brasileira está nessa situação hoje de estagnação, quais são os motivos que estão enfim, influenciando para isso, mas a gente tem todo dia, assim, jornalismo, todo dia, a gente tem fiscalização e a gente acompanha politicamente, economicamente, socialmente, a pauta da educação baseada no que está acontecendo agora, nos governos. Então, a gente tem uma ligação, o jornal é um produto que tem uma ligação, é uma atividade que tem uma ligação muito, muito, muito intrínseca com hoje, com agora, com o que está acontecendo, né? Então, a gente tem alguns espaços para fazer reflexões maiores, mas a gente não tem como ficar fora disso. E a academia, por outro lado, tem, obviamente, um outro ritmo. Então, hoje a gente tem no governo, vou dar um exemplo, a gente tem no governo Bolsonaro um tema que foi alçado à prioridade, que é a alfabetização. E o projeto do governo para a alfabetização é um projeto que se coloca como baseado em evidências científicas, que esse termo está virando até um motivo para um novo debate, porque também o baseado em evidências, você pode escolher as suas evidências, né? Eu escolho as evidências que eu quero aqui, ou escolho as evidências que estão ao meu alcance, e aí eu consigo... e o governo tem levado esse termo para esse lado, que ele defende um tipo de metodologia, um tipo de abordagem de alfabetização, que é chamado de método fônico. Eles têm tentado fugir desse método fônico,
desse termo especificamente, para dizer que eles são baseados em evidências. E aí é muito curioso, porque assim, o governo realmente tem uma lógica ideológica de política pública, ou seja, eles estão guiados em muita ideologia, de fato. Mas essa questão da alfabetização, realmente ela é um debate importante. Eles estão trazendo uma série de pesquisadores, uma série de estudos que realmente mostram que parte desses componentes do que a gente chama de método fônicos fazem muito sentido em algumas realidades muito próximas ao brasileiro. Tem uma discussão científica aí muito grande. O problema deles é que eles não estão, isso está descolado com o diagnóstico de qual é o problema da alfabetização no Brasil. O problema da alfabetização no Brasil não é método, isso, obviamente, conversando com todo mundo que a gente conversa. Não é a questão de metodologia. O problema no Brasil de alfabetização é a formação dos professores, que é uma formação que não dá o instrumental para o professor. O professor não é que ele usa uma metodologia construtivista. Em geral, o professor não usa metodologia nenhuma. Isso é uma maneira, obviamente, com respeito total aos professores, mas uma maneira, falando de Brasil, do problema estrutural do Brasil, né? Os professores têm dificuldade de usar uma metodologia clara, porque aí não tem currículo, né? O currículo está começando a ser, entrando no Brasil agora, a gente não tem uma questão de formação forte, os professores a gente tem dificuldade de atrair os melhores alunos da educação básica para a carreira docente, então os professores mais novos é que vão fazer a alfabetização. Vocês têm uma série de problemas que o governo não olha. Então, só para concluir, o Jornal de Educação, ele está se lutando, se debatendo e conquistando espaços em cima de toda essa diversidade de problemas, que passa por orçamento, que passa pela política clássica mesmo, de debates aqui na conformação do governo. Então, o debate político vai influenciar em quem está nas lideranças, né, seja aqui no MEC, ou seja nos níveis municipais e estaduais. Então, a gente tem esse caminho. Para finalizar, a gente tem agora o governo Bolsonaro, que trouxe uma nova dimensão para a cobertura de educação, trouxe toda essa ideologização, ou seja, essa valorização da ideologia como um fator que seja importante para o debate educacional, e que ele não é. Assim, ele é importante para o debate, mas não há, e aí, voltando à ciência, não há nenhuma evidência científica que mostre que o que eles chamam de doutrinação, de sexualização precoce das crianças, nem que isso exista de uma maneira sistemática, que isso seja um problema da educação brasileira. O problema da educação brasileira é outro. E a gente teve a pandemia agora, que colocou uma dificuldade completamente nova, né? A gente, na pandemia, não tem, assim, a gente pegar 6 meses atrás, há 2 meses atrás, há 1 ano atrás, a gente não sabia o que ia acontecer, e a gente ainda não sabe quais serão os reflexos para a educação, né? A gente vai ter aí alguns anos para tentar entender quais são os impactos, e, ao mesmo tempo, a gente tem que cobrar, fiscalizar, acompanhar como estão as políticas públicas e a postura dos governos, né, em relação à manutenção da educação, se é hora de voltar, se não é. A pandemia trouxe um grau muito forte de indefinição, né? E o jornalista, ele pode estar preparado o que for, ele pode ter a melhor preparação, pode ter experiência, mas quando acontece uma coisa, tem um dado em que você precisa olhar e decidir muito rápido o que você vai ter que fazer, qual vai ser a abordagem, decidir muito rápido quem você vai ouvir, isso traz uma dificuldade muito grande. E aí, ainda bem que tem jornalismo todo dia, tem jornal todo dia, tem site toda hora, então a gente pode abordar coisas rápidas e depois continuar. Eu ainda nem falei de Geduca, vou falar aí depois, quando o Matias aí perguntar para a gente. Passa a bola para você agora, para a gente fazer as perguntas, meu. Desculpa me estender tanto, eu queria fazer mais curto, mas eu fui falando, fui me empolgando. Matias voltou. Que nada, amigão, tá maravilhoso. Obrigado pela fala. Paulo, querido, muito obrigado. Natália também. Eu tenho várias perguntas aqui no chat, muito boas, assim. Eu vou até passar à frente de várias perguntas que eu também tenho guardadas aqui.
E aí, é a seguinte, a primeira pergunta que eu queria colocar é uma pergunta do Pedro. O Pedro coloca o seguinte, ó, como que a percepção que considera o desempenho no IDEB como sinônimo de qualidade da educação fomenta distorções no significado do que é ser uma boa educação? Quer dizer, acho que isso é uma coisa interessante, quer dizer, essa identificação que a gente tem de que a qualidade está muito ligada àquilo que é criar em assim, uma percepção quantitativa oficial, um posicionamento quantitativo oficial nesses termos. Isso de fato seria um sinônimo, ou, assim, ou vem sendo tratado como um sinônimo de qualidade, e isso pode estar gerando distorções. O que vocês acham disso? Boa pergunta do Pedro aí. Começo com eu começo ou a Natália? Começa com o Paulo. Tá bom. Enfim, eu cubro o IDEB já há bastante tempo, e desde o IDEB de 2009, ou seja, o segundo IDEB. E assim, essa é uma discussão que sempre ela sempre existiu um grupo muito forte que sempre foi contra até a criação desse IDEB, e o IDEB, principalmente por ser o IDEB por escola, né? Assim, tem um indicador por escola, sempre traz esse debate, né? Afinal de contas, um IDEB bom significa que a gente está tendo uma boa educação? Esse debate se coloca porque o IDEB ele é limitado, de fato, né? O IDEB ele tem uma escola pode estar fazendo um trabalho incrível em outras áreas. O IDEB ele tem, né, vocês todos conhecem o IDEB, mas o IDEB ele é formado por uma prova, né? Os resultados de uma prova que aborda português e matemática, e pelo fluxo, né? Pela aprovação, reprovação, né? Ou seja, como a escola está conseguindo garantir a trajetória do aluno, né? Então, assim, e aí você não vê uma dimensão mais ampla da educação sendo refletida ali. Por exemplo, até quando rolaram as ocupações de escolas no Brasil, começaram em São Paulo, mas rolaram no Brasil todo, a gente, visitando as escolas, a gente via uma juventude muito preparada para dizer o que queria, uma qualidade de cidadania ali que o IDEB não pega, né? Assim, ou seja, tem uma dimensão muito forte, muito legal rolando, uma escola que provavelmente estava fazendo um papel estava conseguindo fazer um papel importante, nem sempre aquilo estava refletindo no IDEB. Mas o IDEB, o lance é a gente entender o IDEB como o que ele é e com as limitações dele. O IDEB é um indicador de qualidade. Nenhum indicador vai conseguir identificar tudo que ele quer, né? Assim, é difícil você chegar a um indicador, e aí são todos os indicadores econômicos, né? Eles vão ter sempre então, muita gente fala também, o PIB, o indicador do PIB, o PIB, né? Aí fala, PIB traz felicidade, né? E dá essa dimensão de que a sociedade está andando. Não vai dar. O IDEB, mas, por outro lado, o IDEB, ele mostra caminhos, assim. Então, o que a gente faz para analisar o IDEB hoje no jornalismo é tentar analisar as tendências, ou seja, pegando desde escolas a redes, da onde saiu e para onde foi. Então, ou seja, uma escola, um município ou uma rede que tem um IDEB 4, mas ele saiu de um IDEB 2, ela está fazendo um trabalho incrível. Agora, uma rede que tem um IDEB 5 e tinha um IDEB 6, ela está piorando. Aí, dependendo do nível socioeconômico desses alunos, uma escola que trabalha com alunos mais pobres e conseguiu chegar a um IDEB, conseguiu evoluir, ela claramente melhorou algumas coisas, porque, assim, português e matemática, embora sejam duas disciplinas, elas são disciplinas centrais, né? Elas são conhecimentos centrais no mundo escolar. Então, a sociedade tem que entender o IDEB, e o IDEB, assim, estou falando do IDEB que existe até hoje, né? Lembrando que o último IDEB seria feito esse ano, divulgado no ano que vem, o último IDEB que foi em que as metas existem, e o governo tem essa obrigação de criar um outro indicador, né? Então, a gente tem que tentar entender o IDEB dessa forma, um IDEB que seja contextualizado e saiba e que indique as limitações dele, né? Maravilha. Mas, Natália, quer complementar com alguma? Tem perguntas aqui também para a Natália também. Eu só ia complementar um pouco o que o Pedro
falou sobre a questão de quando a gente trabalha com jornalismo, tu usa um indicador, mas tu usa várias fontes para tentar, de alguma forma, cercar aquela realidade. Então, claro que se a pessoa ficar só com aquele dado do IDEB, pode ser que ela não tenha um entendimento muito claro do que avançou, o que não avançou, enfim, eu acho que essa análise que se faz dos dados e também essa questão de ir para a realidade, né? Porque, sei lá, se tem uma escola que está com um desempenho, que o desempenho no IDEB foi muito sensacional e tu vai na realidade, tu vê que os estudantes estão ali protestando, é porque tem alguma coisa ali, né? Então, é esse faro, assim, de não ficar só nos dados oficiais, mas também ir para a rua, tentar investigar como é que esse cenário se coloca, né? Eu queria também dar um pitaco aí para o Pedro, que assim, historicamente, o que eu percebo é que o IDEB tem uma utilidade bacana, por vezes, para assim, na geração de contrastes de análises assim, do que pode estar acontecendo. Então, às vezes, você vê, por exemplo, duas escolas, às vezes, que compartilham uma mesma região, o mesmo perfil de estudante, mas uma está com o IDEB lá embaixo e uma está com o IDEB lá em cima. Então, quer dizer, não que isso signifique que, opa, essa escola que está com o IDEB lá em cima é top, tem um super diretor, tem uma super gestão pedagógica, mas, assim, é algo que... O que está acontecendo é mais para franzir as sobrancelhas, para levantar as sobrancelhas, para deixar a gente mais assim ligado no... Opa, o que está acontecendo ali, do que propriamente para explicar. Quer dizer, gera contraste, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Concordo muito com o Paulo que ele fala nisso. Quer dizer, todo índice tem a sua sombra, né? E também, ao mesmo tempo, por isso que eu acho que a importância do jornalismo e da divulgação científica. Porque o sistema, ele se posiciona, ele vê o que esse índice como eu melhoro esse índice? Ok, se eu melhorar, digamos assim, a qualidade de educação, fazendo um argumento bem geral e leviano, a gente aumenta o IDEB, que a gente vai melhorar a qualidade de educação, então o IDEB aumenta. Mas há também formas de você artificialmente aumentar o IDEB e o próprio sistema começar a gerar práticas assim dentro das escolas, quer dizer, a esfera da gestão, que é externa à escola, acaba invadindo a escola ou propondo percursos de modo a artificialmente modificar esses termos. Então, isso é uma coisa muito importante também, eu acho, na questão do jornalismo, apontar esses movimentos por detrás dos índices, né? Como a gente tem hoje, pedalada fiscal, ao PIB, e você tem pequenas manipulações políticas que você vê que não estão resolvendo o problema, mas que estão modificando os índices, aí aumentou, nunca foi tão alto na história do Brasil, e etc, etc, etc. Quer dizer, essa manipulação e essa reorganização do próprio sistema para cumprir. Mas show de bola, achei muito legal o que vocês falaram. E eu queria colocar aqui uma pergunta que eu achei muito bacana, da Inara. Cadê a Inara? A Inara está aqui. Tanta pergunta que a gente fica perdido. A Inara perguntou o seguinte, olha, gostaria que a Natália comentasse, é válido os pesquisadores terem a iniciativa de procurarem a mídia ao invés de esperar por assessores de comunicação das universidades? E eu até queria juntar um pouco da pergunta da Inara com uma pergunta minha, porque assim, é notória a dificuldade que as universidades têm de divulgar aquilo que fazem. Divulgam, claro, publicando artigos em revistas, isso é uma forma de você estar colocando a pesquisa a olhos vistos. Mas eu falo de ativamente democratizar o acesso até em posicionamentos paralelos. Essa foi uma palavra que o Paulo usou, eu acho importante. A questão da divulgação no sentido de popularização, né? Quer dizer, de você aproximar o leigo daquilo que está sendo produzido na universidade.
Ainda mais agora que as universidades estão sob ataque e elas precisam se defender. Quer dizer, a divulgação científica ela não é apenas uma resposta a negacionismos, a questões de terra plana, etc., mas a própria sobrevivência. Ela precisa sinalizar com clareza e acho que precisa contar com a mídia, com parceiros como o Paulo, como a Bore, da Natália, etc., para botar isso na rua. Eu queria ouvir vocês sobre isso, sobre essa questão das universidades e da divulgação científica, Natália. Respondendo a Inara, eu acho que assim, o canal que a gente tem dentro das universidades é a assessoria de imprensa, de comunicação. O que eu acho que acontece é que às vezes eu acho muito legal o pesquisador entrar em contato com assessores quando tiver algum estudo novo. E tem esse espaço, né? Em algumas instituições, inclusive, as assessorias são bem fortes. O que acontece, o que eu tenho visto em algumas universidades é que esse fluxo de comunicação interno, às vezes, não está muito claro, assim, nem para o assessor, nem para o pesquisador. Os assessores que eu tenho conversado nem sabem, às vezes, quais são as pesquisas que estão sendo produzidas dentro da universidade, não tem esse diálogo direto com o pesquisador, ou tem muito pouco. E os pesquisadores, eles não sabem que tem esse canal dentro da universidade. O assessor de comunicação está ali para mediar essa relação com a imprensa. Claro que tem alguns pesquisadores, quando tu tiver um contato de um jornalista e quiser acessá-lo diretamente, também é válido. Mas a gente fala de ir por assessorias, porque a assessoria, ela entende esse fluxo de produção do jornalismo. E daí o Paulo vai poder falar um pouco sobre essa questão. Às vezes o pesquisador não tem esse tato de quando entrar em contato com o jornalista, que jornalista acessar, e a assessoria ela tem uma rede formada com esses jornalistas de outros veículos que ela está constantemente em contato, por isso que a gente fala sobre isso. Mas, claro, são fluxos de comunicação que estão começando a ser firmados dentro das universidades, então tem muitas instituições que nem assessoria de comunicação tem, e daí é aquela dificuldade da gente falar de um tema no Brasil que tem, sei lá, tem USP, mas também tem a Universidade do Interior, sei lá, do Rio Grande do Sul, que não tem uma assessoria determinada, então tem uma diversidade muito grande desses cenários. Mas sim, essa questão da divulgação que tu colocou, Paulo, Carlos, dessa coisa das universidades agora estarem dando espaço para divulgação científica, eu acho que foi muito tarde agora, recém agora a gente está dentro das universidades com essa gana de querer divulgar, porque isso é algo que se faz com o tempo, assim, sabe? Se consolida com anos de expertise em divulgação científica. Hoje em dia a gente não tem poucos lugares no Brasil que ensinam pesquisadores a comunicar ciência, porque isso também precisa de uma formação para fazer, sabe? A gente não pode simplesmente tirar um pesquisador que está dentro de um laboratório, na bancada, e querer que ele se comunique super bem com a imprensa, sabe? Não é algo que é ensinado nos cursos de pós-graduação. Recém a gente está começando a se ligar que tem que ter uma formação específica para isso em vários cursos, né? E é algo que está urgente, assim. Eu acho que tem muita gente que eu converso que fala, assim, de como está preocupado dessa questão da divulgação científica também morrer dentro da academia. Agora a gente está sentindo essa necessidade porque a universidade está sob ataque, mas daqui a pouco a onda passa, sabe? Daí não tem estrutura para fazer divulgação. Isso é outra coisa que a gente bate muito, que eu bato muito com relação a como pesquisadora, né? Que é que a gente precisa criar uma estrutura de divulgação nas universidades. A gente tem assessoria de comunicação, mas muito tempo as assessorias tem um trabalho institucional, e é muito, assim, o trabalho de fazer divulgação da universidade, divulgação científica, é muito específico, especializado, para a gente deixar na mão só das assessorias que já tem um monte de tarefa de fazer, enfim, questões de assessorar reitor, de fazer comunicações institucionais também. Eu acho que teria que ser criado um núcleo específico de divulgação científica nessas universidades que pudesse conduzir uma comunicação. E aí com profissionais que sejam habilitados para fazer isso, né?
claro, conversando com pesquisadores que também tem pesquisadores que são ótimos comunicadores, que daria para incluir nessa conversa, enfim. Tem uma série de desafios nessa área, mas simplificando é isso, tem que criar as estruturas formais disso acontecer, né? Eu vou até complementar, se o Paulo quiser também fazer uma... Queria colocar aqui, saudar a querida professora Lucília Sanches Bechara, é uma das maiores educadoras matemáticas do Brasil, uma expertise imensa. Querida Lucília, um beijo, que prazer tê-la aqui conosco. Ela complementa também, sem tudo a ver com o que a Natália estava falando agora, da importância de uma comunicação de qualidade para contribuir com uma educação de qualidade, né? E aí, como fazer isso e qual a consciência de jornalistas e educadores sobre isso? Então, complementando a pergunta aí, se o Paulo quiser contribuir também nesse sentido. Obrigado, Lucília. Legal. Não, só comentando essa última questão que a Natália falou, acho que falou essencial ali. Eu também acredito que é difícil, às vezes, para o pesquisador entender que aquilo que ele está fazendo pode virar notícia, né? Nem toda pesquisa é notícia, né? É bom a gente ter essa consciência. Nem toda pesquisa pode virar notícia. Às vezes muitas vezes não tem um interesse geral, é uma coisa muito específica. Mas acho que falta para os pesquisadores eles serem, enfim, serem incluídos no meio de reflexão em como fazer aquilo, em como entender que a sua própria pesquisa, o que tem de interessante ali, sabe, assim, pega a pesquisa e eu fico às vezes pensando assim, uma pessoa poderia pegar a pesquisa e falar assim, como que eu vou resumir essa pesquisa num texto de uma linha, num título de jornal, assim, uma linha? Como que eu conseguiria fazer isso? Então, a assessoria de imprensa é sempre muito bom porque ela consegue fazer essa coisa, mas realmente não tem uma cultura, né? Eu acho que falta essa cultura de conscientização, que aí acho que até conecta com a pergunta da professora, que é de conscientização da importância do seu trabalho e do peso que ele tem na discussão nacional. Por exemplo, as universidades estão sob pressão, sob ataque, mas também tem um outro lado, né? As universidades, elas, de fato, consomem um orçamento que não é trivial, né? As universidades públicas do Brasil. É pouco para o que precisa. Essa é a discussão. É pouco, não é suficiente. O valor para aluno nas comparações internacionais é pouco. O sistema de ensino superior no Brasil, praticamente toda a pesquisa está na universidade. Então, mas, queira ou não, é muito dinheiro. Tem muito, são bilhões e a universidade precisa abrir as portas e mostrar para a sociedade o que ela está fazendo, né? Então, essa questão de comunicação, eu acredito que seja, inclusive, um fato de sobrevivência para a universidade nos modelos atuais, assim, né? Porque a gente tem um governo hoje que está empenhado em mudar o regimento atual, assim, há um empenho, há uma motivação, ou seja, as coisas, a gente não sabe se o governo se reelege ou não, mas o lance está indo por aí. Então mostrar que as coisas são importantes nesse sentido. Se você puder, Carlos, colocar a pergunta da professora de novo, só para eu fazer a conexão correta, porque, enfim, parece que uma comunicação de qualidade contribui para promover a educação de qualidade, fazer isso. E qual a consciência dos jornalistas e educadores sobre isso? Olha, assim, isso também eu acho que envolve, de uma certa maneira, a complexidade que é fazer jornalismo de educação. Por exemplo, fazer jornalismo especificamente. Nesse governo atualmente, a gente tem feito uma cobertura eu aqui na Folha tenho feito uma cobertura muito ampla em relação à questão orçamentária. Então, assim, em relação a quantos dos recursos são orçamentários e gestão, quantos recursos estão, ou seja, tem até uma frase que fala assim, me diga onde está o dinheiro que eu vou te mostrar onde está a política pública. Realmente, política pública, educação de qualidade, não é de graça, ela custa caro, isso no mundo todo, não é uma questão do Brasil. O Brasil precisa de mais dinheiro ainda porque o gap educacional nosso é gigantesco. Então, essa consciência de contribuir para promover uma educação de qualidade, ela também está numa cobertura que pode parecer, sei lá, estou olhando uma cobertura de orçamento, mas, não está falando com o professor, não está falando com a escola,
Não compartilhou. Não, peraí, o jornal, a Folha de São Paulo e os grandes jornais, eles têm um público, um leitor, que cada dia é mais amplo por causa da internet, mas a gente tem a consciência de que a gente fala, de certa maneira, com o PIB. Então, colocar essas questões, esses debates de que o orçamento está sendo abandonado, tem uma estagnação das políticas, de que você tem por exemplo, até dei uma matéria que eu até mandei o link para o Matias, que é uma matéria que o governo errou isso recentemente. Só um exemplo para a gente refletir. O governo errou em transferências do Fundeb, que é uma transferência constitucional, uma transferência que acontece todos os meses, errou em quase 1 bilhão, 700 milhões de erro, mandou para um estado, mandou mais, para outro menos. Assim, um erro gerencial muito tosco, para ser bastante claro. Assim. O cara da planilha errou, uma pessoa só faz. Ou seja, você tem ali uma questão de gestão totalmente abandonada, gestão abandonada de um recurso que não tem muita influência política, por isso que está abandonado, porque os recursos do Fundeb são carimbados, eles têm que ir a partir de determinados critérios, então o cara não pode pegar e mandar para um prefeito que é amigo dele, ou que é do grupo político, então você tem ali um abandono. Então eu acredito que a cobertura de jornalismo, ela tem muita importância em vários aspectos, no aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto social, para falar das desigualdades. Então, isso que a gente briga para ter mais espaço. Por isso que a Geduca, não falei da Geduca, queria que o professor colocasse o site também, aí, o da Geduca, porque a Geduca surgiu, desculpa só para concluir, professor, para não deixar de falar da Geduca, senão o pessoal lá da Geduca vai ficar nervoso comigo. Nós vamos falar de Geduca Bessa, rapaz. O pessoal nem falou de Geduca. Vamos falar. Mas a Geduca é uma associação de jornalistas. Aqui, ó. Que legal. Dos debates aí, ó. Que bom, cara. Tem uma hardcore fã aqui da Geduca. Que bom, pô, a gente fica super lisonjeado. É uma associação que foi criada por jornalistas para apoiar jornalistas, para fomentar e qualificar a cobertura. Sabendo que a cobertura de jornalismo é uma cobertura com uma série de particularidades, né? E o jornalismo nem sempre prepara essas pessoas para trabalhar. Então, conheçam a Geduca lá. É óbvio que ela tem um foco nos jornalistas, mas ela está aberta a todo mundo que se interessar pelo tema. Aí. Maravilha. Paulo, eu queria pegar a deixa, você deu uma deixa boa para uma pergunta que eu tenho, e Natália também falou sobre isso, que é o seguinte, na verdade, essa dificuldade de comunicação, que é importante ser superada, eu concordo muito com o Paulo, até por uma questão de sobrevivência da própria universidade. E eu digo uma coisa que aumenta um pouco da dificuldade e que vem aí agora, tem duas veias, dois rios oficiosos que vão se colocando, que tem uma grande força de águas, que é uma divulgação científica oficiosa, e aí tem a ver com o que a Natália falou, que é canal no YouTube falando um monte de coisa, gente super pop, com 15 milhões de seguidores, falando coisas de ciência. Alguns são muito sérios, alguns são professores em universidades, alguns são doutores, são especialistas naquilo que falam, mas outros não. Mas ainda são... Então, há aí um canal de comunicação, de divulgação científica oficioso, digamos assim, que não passa pela universidade, que é informal. E tem um segundo rio, aí que tem a ver com o rio do Paulo Saldanha, que é um rio da fake news, da divulgação de notícias, de histórias falsas, de manipulação nas mídias sociais, que acabam não apenas desfocando o olhar de interesse para questões importantes ou divulgando mentiras, mas eu sinto que já está até, eu digo, mudando o que eu diria senso comum, quer dizer, ou olhar do leigo. A gente percebe que, sob certos pontos, foram tantas fake news, tantas coisas criadas, que já há uma reverberação cultural já se consolidando em torno dessas fake news. E aí eu queria
saber como vocês se sentem, se vocês observam, por exemplo, que a própria relação dos leitores ou do público, tanto dos programas da Bore como da própria Folha de São Paulo, se você percebe que o público que compra esse rio da fake news, se ele já você começa a ver uma mudança no público, essa concomitância aí de posicionamentos fake culturais já. Eu queria ouvi-los um pouco sobre isso. Eu vou começar porque eu lembrei de uma história. Assim, quando a gente fala de fake news, e principalmente eu vou abordar a questão de ciência específica que aconteceu agora por causa da pandemia, a gente tem uma questão que é muito cara, assim, para a gente, que quando a gente fala de ciência, a gente tem que lembrar que existe má ciência, existe boa ciência. Existe ciência que é feita com qualidade e existe aquela ciência que é feita ou com, sei lá, interesses escusos, ou a pessoa realmente fez um experimento, achou que o experimento estava fechado e na pressa para publicar, publica com uma quantidade de informações que não dá para... quer dizer, publica não, passa por um sistema de peer review e, enfim, coloca aquele pré-print no ar com uma quantidade de informações e qualidade de informações que não dá para concluir que aquilo... que a conclusão, que os dados são conclusivos, né? Isso é um problema que a gente tem enfrentado muito agora na pandemia, porque a gente vê que surge algumas fake news, como a questão do lockdown, lockdown não funciona, e daí tem um artigo científico que está comprovando que o lockdown não funciona. Quando tu vai ver o artigo científico, a metodologia, tem várias questões ali que não se sustentam. Então, isso é um problema muito sério, assim, dessas redes de fake news estarem agora usando a ciência para se embasar, e daí pegam aquela ciência que não é conclusiva, né? É um problema que a gente tem visto no jornalismo de ciência, e daí aqui cabe o papel do jornalista. Eu acho que o jornalismo ele ganha um poder muito grande agora a partir da Covid-19, porque o jornalismo ele é baseado em análise, né? Ele não tá... Tu não divulga ali uma informação se tu não checou aquela informação com mais de 3 fontes ou mais, sabe? É uma análise apurada que se faz, e daí aí cabe o papel do jornalista chegar lá e dizer, não, esse estudo aqui, tem esse estudo aqui científico que diz isso, mas a gente ouviu outros cientistas que dizem o contrário, de trazer esse contraponto. E esse estudo do lockdown não funciona, ele foi divulgado pela Folha de São Paulo e pelo Correio Brasiliense também, mas num tom assim, a repórter pegou aquele estudo e divulgou, bem, tem esse estudo que fala isso, mas eu ouvi outras fontes que dizem que essa metodologia não é conclusiva. E daí tu já pega o valor que o jornalismo tem nessa onda de fake news, né? De averiguar mesmo, de interpretar e de ir a fundo no que é verdade e o que não é. Só para... Maravilha, Natália, obrigado. Pois é, Matias, eu acho que assim, acho que a gente falou isso no começo, assim, né? A sociedade hoje está dentro de um sistema educacional, de um sistema comunicacional que é extremamente inédito, né? Assim, a gente está recebendo informações diariamente, segundo por segundo ali, né? E no WhatsApp. Então, o jornalismo ele tem uma concorrência muito grande, né? Assim, o jornalismo, o que a gente defende o jornalismo, né? Parte do que a Natália falou é que a gente trabalha com método, né? Assim, o jornalismo até de uma discussão, o jornalismo tem que ser imparcial, a imparcialidade ela é impossível, mas existe a busca pela imparcialidade. Acho que essa é a chave. Assim, existe uma busca de fazer, de procurar as informações que sejam mais corretas, que sejam mais relevantes, que
que tenham mais evidências. No jornalismo de educação, assim, no governo atual, a gente vê um ingrediente novo que chegou junto com as fake news, que é a própria ação do político em cima de fatos que não são... então, assim, nem chegar na pandemia. Na pandemia, a gente teve uma ação política em cima de informações erradas que está valendo a vida de muita gente. Mas o presidente Bolsonaro, quando candidato, ele, na verdade, antes de ser candidato, ele construiu a sua carreira em cima de uma discussão de ideologia, da chamada ideologia de gênero, que é um termo nunca utilizado por educadores, é um termo que foi moldado dentro da Igreja Católica, moldado dentro dos grupos conservadores, para atacar aquilo que eles... É um termo criado para atacar quem eles queriam, né? Exatamente. E o Bolsonaro chegou ao ponto de mostrar um livro de sexo para crianças, que nem sequer nunca chegou às escolas, né? Assim, ele nunca chegou lá. Então, a gente tem um ingrediente novo agora, que é isso, né? O próprio político se utilizando de informações erradas para construir o seu argumento, né? E aí, na pandemia, a gente está vendo isso de uma maneira muito cruel, porque a gente está... as ações do governo e a postura do presidente está colaborando com o agravamento da pandemia. Maravilha. Paulo, olha só, a gente está começando a chegar perto do finalzinho do programa já, mas eu queria... Tem duas perguntinhas que eu não posso deixar de fazer, que eu tinha prometido, eu vou fazer, porque eu preciso... Uma que é muito importante, que é a questão da formação. Justamente a Natália falou há pouco sobre isso. A questão da formação do jornalista que cobre educação ou do jornalista que faz divulgação científica. Então, a gente tem iniciativas, cursos de especialização de mestrado na Fiocruz, por exemplo. Salve Luísa Massarani, beijão para Luísa lá. Então, que são iniciativas importantes. Eu queria saber de vocês isso. Como é isso no Brasil? Quais são as iniciativas, por exemplo, colegas que estão assistindo hoje o nosso chat, às vezes estão fazendo um curso de pedagogia e acham bacana, querem fazer jornalismo depois e seguir essa área. Ou o oposto, alguém que faz jornalismo, já atua, mas quer se enveredar para o jornalismo que cobre educação. Quer dizer, o que ele deve fazer? Qual é o ponto de partida, né, para uma pessoa que deseja se engajar nessa área deve seguir? Posso começar, Natália? Eu vi que você estava com o microfone fechado, então já vou... Quando a gente criou a Geduca, uma das coisas que serviu como ponto de partida foi a gente olhar para o mercado de trabalho e entender como que essas pessoas que cobrem educação naquele momento e como que elas tinham se formado. A gente até procurou um jornalista de educação que chama Rodrigo Ratier, que fez uma tese de doutorado. O Rodrigo Ratier fez uma tese de doutorado sobre jornalismo de educação e fez um mapeamento ali muito interessante sobre se jornalistas que trabalhavam com educação tinham tido algum tipo de formação. E realmente não há. A educação tem uma coisa curiosa, né? Assim, a gente não acha, pelo menos das últimas vezes que a gente olhou, não sei se agora surgiu, a gente não acha especializações em jornalismo de educação, a gente não acha disciplina nas faculdades de jornalismo especializado em educação, e a gente vê em outras áreas, né? A gente vê, por exemplo, até o jornalismo ambiental, tem algumas especializações que já surgiram, jornalismo de moda, jornalismo econômico e político nem se fala, jornalismo de tecnologia, a gente vai ver especializações. Jornalismo de educação realmente é uma lacuna, mesmo tendo essa importância, né? E essa peculiaridade dos temas que a gente aborda. Então, quando a gente criou a Geduca, uma das funções nossas era promover ali um debate para tentar mastigar alguns temas que eram importantes para os jornalistas. Então, o cara vai cair no Enem, ou a gente falou de IDEB, vai ter IDEB, para aqui na Geduca, você vai ter aqui pelo menos um passo inicial para você entrar na cobertura não muito perdido. E a gente lançou, no final do ano passado, o primeiro curso que a Geduca fez de jornalismo e educação. São as bases para cobrir educação. Então, é um curso com várias aulas. Ele foi aberto, foi um curso gratuito, mais de 1.000 pessoas fizeram esse curso.
foi muito interessante, a maioria de jornalistas e estudantes de jornalismo, então com vários professores, e a gente, obviamente, não é um curso universitário, não é um curso de nível de especialização, é um curso feito por uma associação de jornalistas, feito por jornalistas que colaboraram e colocaram seu coisa. Nesse curso eu falo um pouco de financiamento e educação, até pensando na aula que eu dei, eu falei, puxa, se fosse hoje eu faria totalmente outra aula, mas é um curso, porque né, a educação, o financiamento tem mudado, assim, né, a coisa o Fundeb trouxe novidades muito fortes aí, mas é um curso que tenta trazer essa ferramenta ali para o jornalista, né. Então, realmente é um desafio para o jornalismo, é um desafio para a educação ter essa formação. A gente ainda não tem, acho que a Geduca tem um papel, mas a universidade, a academia, acho que também ela tem que responder pelo lado dela, não, a gente também não pode assumir o papel de ninguém, né? Eu acho que o Paulo, enfim, tocou numa coisa muito importante, que é a questão... Hoje a gente tem no Brasil um cenário em que as universidades qualificam a pessoa para ser jornalista, ensinam a questão da técnica jornalística, enfim, questões mais basilares, e depois a gente tem uma lacuna realmente nesses campos que a pessoa pode se especializar. E por diferentes razões, assim, eu acho que a gente, quando começa a fazer um curso de jornalismo, tu vai descobrindo as áreas que tu gosta, e daí ter uma coisa muito aprofundada ali pode não fazer sentido, ou enfim. Mas eu aposto muito nessa questão da formação continuada, né? E eu tenho pensado muito sobre isso, principalmente agora na pandemia, que a gente viu que surgiram, que pipocaram webinários e cursos online de várias frentes, assim. E hoje em dia eu acho que é muito mais acessível, porque pensando na questão de jornalismo de ciência, por exemplo, se a gente fosse pensar num cenário pré-pandemia, a gente tem 2 núcleos muito fortes que oferecem especialização no Brasil, que é o LabJOR, aqui na Unicamp, e o Centro da Luísa Massarani, né, da Fiocruz. Imagina para aquele repórter que quer se especializar em ciência, mas não está nos grandes centros, assim, não está em São Paulo, em Campinas, nem no Rio de Janeiro. É muito problemático, assim, pensar que o cenário era esse, né? Agora a gente tem um monte de lugares que a pessoa pode ir se especializando, né? Porque eu acredito também, essa iniciativa da Geduca é muito legal, de olhar para esse campo dos jornalistas de educação, porque são coberturas que requerem alguns conhecimentos que não estão dados ali, né? Não é... Claro que o jornalista de educação ele vai adquirindo experiência na prática, mas, ao mesmo tempo, se tiver um lugar que consiga mostrar, assim, aspectos teóricos do campo, ou trazer um pouco das particularidades da cobertura, é muito positivo, né? Eu acho que dá muita base para um jornalismo ser feito com maior qualidade. Então, é isso. Fica a dica para o pessoal que quer cobrir, que quer se especializar, dar uma olhada no site da Geduca, né? Porque eles estão fazendo um trabalho bem legal. Aí, tá aqui do lado, ó. Essa fera aqui em cima é o chefão lá, ó. Rapaz. Não é chefão, não, sou só um colaborador. Então, olha só, vai fazer uma última pergunta, que é aquela história, né? Matemática humanista, se eu não falar de matemática, o pessoal vai querer me mandar tacar uma pedrada aqui em mim. Mas deixa então eu falar com vocês uma coisa. Tem algo que envolve especificamente a divulgação da matemática. Isso muito me interessa naturalmente, porque por ser a minha área. Mas, veja, eu vejo que, por exemplo, por conta atualmente da pandemia, isso é uma coisa que natural. Eu acho que a divulgação científica ela tem dado, assim, se a gente pudesse olhar as áreas científicas sendo divulgadas, a gente ia ter uma ênfase enorme em ciências da saúde, naturalmente, em ciências sociais, né? Se a gente olha para a questão de desmatamento, etc., os problemas que estão acontecendo, ciências biológicas. Quer dizer, então eu entendo que pela própria contingência há uma ênfase maior nisso. Mas antes da pandemia, quando a gente fala em divulgação da matemática, é incrível, assim, em geral,
reportagens sobre a matemática, elas se dão de uma maneira destacada. Assim, uma série de reportagens sobre a matemática no Jornal Nacional, e aí mostra um cara andando na praia com um repórter, e aí mostra as curvas do chão, os retângulos na janela, o formato, as curvas das coisas, a matemática está em todo lugar, que é uma abordagem um pouco ingênua da matemática, assim, é muito descolada de uma matemática, até em termos de um posicionamento mais crítico, de uma matemática para a cidadania, de uma matemática cultural, e não uma matemática ingênua, quase que meio disneyficada, meio Disney, meio, sabe, meio princesinha. Olha, está no girassol, está no formato do espaço, sabe, essas coisas. E aí eu queria perguntar, vocês acham que... Porque, por exemplo, o Paulo, que trabalha com jornalismo de educação, você vê o foco da questão do financiamento, a questão das avaliações, a questão que é numa esfera de gestão educacional muito forte. A divulgação científica, agora olhando a divulgação científica da área de educação, agora olhando para a área das ciências educacionais, ou seja, então olhando agora dentro da divulgação científica de educação, o fluxo não é de fora para dentro, muito como eu acho que a ênfase do jornalismo, mas de dentro para fora. Quer dizer, a gente está querendo da universidade para fora, da escola, do professor pesquisador que divulga a ciência. Assim. Então, juntando tudo, essa bagunça toda que eu estou perguntando para vocês, o que eu queria perguntar é, vocês acham que a matemática, como ela é vista hoje pelos leigos, a imagem que ela tem, ela, de uma certa maneira, induz essa coisa da matemática para poucos, para o inteligente, o gênio, aquela coisa do o cara com jaleco branco, óculos de grau, inteligente, descabelado. Quer dizer, essa coisa caricata do matemático, que eu acho que não é nem do matemático, mas das ciências exatas de um modo geral, se essa visão caricata, de alguma maneira, ela induz ou sugere assim, vieses de posicionamento jornalístico na área ou da divulgação científica. Quer dizer, a dificuldade, no caso da divulgação científica, daquelas experiências mais finas de dentro da sala de aula, disso ser colocado para fora como divulgação científica. Sabe? Ou a gente vai continuar entrevistando o cara que ganhou medalha Fields, pô, parabéns a ele que ganhou, ou a gente vai continuar falando de Olimpíada Brasileira de Matemática. A gente não fala, por exemplo, de uma matemática mais cidadã, mais que está na feira, mais que está dentro do chão da sala de aula. Aí eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, sobre como vocês percebem essa questão dessa imagem de uma matemática para poucos, meio que elitista, e como isso se concretiza em divulgação e em jornalismo. Paulo, quer começar? Não, eu começo? Não, começa você. Eu acho, tu tocou num ponto muito importante, que eu acho que essa estigmatização da matemática também acontece na física, também acontece na química. Eu acho que como sociedade a gente trabalha muito pouco em termos escolares, assim, de como aquele conhecimento pode ser usado com esse viés cidadão. Eu acho que começa por aí a questão, sabe? E pensando um pouco assim na questão de ciências, assim, a gente tem um ensino básico que está muito distante de conceitos científicos colocados na prática e de laboratórios mesmo. Eu não sei vocês, mas a minha experiência quando eu era aluna eu estudei em escola particular, e mesmo assim o laboratório de ciências ele era fechado, assim, ele no último ano da escola criaram um laboratório e eu não tinha acesso como aluna àquele laboratório, assim, eu lembro muito pouco do que a gente fazia ali, enfim, não foi uma experiência que eu guardei para a minha vida, assim. E eu acho que isso isso eu estou falando uma realidade de uma escola particular, né? Isso nas escolas públicas não chega nem perto disso.
E isso vai criando um distanciamento daquelas pessoas de conhecimentos que a gente acha que são abstratos, mas, na verdade, poderiam ser trabalhados de uma forma bem concreta. Realmente, a gente usa a matemática no nosso dia a dia para tudo, assim, para calcular o orçamento doméstico, quanto vai sobrar para realizar tal projeto, quanto que eu tenho que poupar para viajar no final do ano, enfim. É uma dificuldade, eu acho que não é só do jornalismo, mas é da sociedade, de conseguir enxergar a matemática fora daquele lugar, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho para falar sobre o assunto, assim. Maravilha, Natália, obrigado. Não, o Matias, acho que concordo com a Natália. Eu acho que tem uma coisa do jornalismo que você comentou bem interessante. Assim, a matéria vai fazendo ali, mostrando a matemática está em todos os lugares. Eu acho que isso é um sinal que a educação sofreu muito. A gente passou também por esse tema quando a gente criou a Geduca, que é quando você não entende muito bem uma coisa, você faz um jornalismo entre dois extremos, entre o caos e o deslumbramento, né? Então, a cobertura educacional, você pensa assim, tá horrível, ou é aquele professor que é um herói, que pega 3 barcos, vai... Então na matemática, assim, em educação isso aparece muito no jornalismo, e a gente tenta sempre quebrar isso e pegar mais essa zona cinzenta. Eu vou falar da matemática de como eu cubro aqui, né? Assim, eu acho que a minha reflexão é a partir do que eu faço. A gente vê a matemática, principalmente na cobertura de educação, como o principal, e acho que isso batendo um papo com os especialistas e tal, ela tende a ser o principal indicador educacional, né? Assim, a matemática, ela é, de fato, um conhecimento escolar, né? Acho que em português, nessas duas disciplinas que são sempre testadas, né? A matemática, ela tem, é difícil, só uma pessoa muito privilegiada, às vezes, pode aprender matemática em casa, né? A matemática, ela é um ingrediente extremamente escolar, né? A gente tentou fazer algumas coisas lá, até eu fiz uma matéria recente, não é tão recente, acho que de 2018, de um estudo muito interessante. Tem um professor que chama Flávio Comin, que já foi coordenador do PNUD aqui no Brasil, hoje está numa universidade em Barcelona, e ele tem feito alguns estudos sobre matemática muito interessantes. Assim, ele fez esse especificamente que eu publiquei em 2018, o título devia ter te passado até o link, que é Filhos ficam um ano na frente quando os pais conhecem matemática. E a gente conseguiu abordar nesse lance essa coisa da imagem da matemática na sociedade, né? A gente, até em outras matérias de matemática, conversei muito com o Marcelo Viana do INPA, que é um centro de estudos de matemática extremamente conceituado no mundo todo, mas eles também têm essa reflexão e veem isso como um desafio de a matemática ela é no país, no Brasil, e esse estudo que eu comentei da reportagem com esse título, ele usou, inclusive, parâmetros de uma pesquisa igual feita em outros países para poder comparar, né? No Brasil, o insucesso na matemática é muito aceito. Então, assim, a pessoa não sabe, o filho volta para casa e fala assim, eu não vou bem em matemática. Tu não sei matemática. Aí o pai fala, puxa, matemática é difícil mesmo, cara, eu também ia muito mal. E aí isso cria, né, tem até uns nomes aí, né, eu não lembro agora, essa ansiedade matemática, né, de o cara perder tanto tempo mental para dizer para ele mesmo que não sabe matemática. E eu estudei escola pública, na minha escola não tinha realmente nenhum laboratório, e eu sempre tive um medo gigante de matemática. Passei a gostar depois de fazer jornalismo, né? Porque a gente usa muito aquilo, usa muito, mas usa muito estatística, enfim. E fui ver as belezas ali da matemática depois que saí da escola, né? Mas você tem muito essa coisa, a gente não... A mesma coisa com o inglês, viu, professor? Assim, o brasileiro Sim. não é muito colocado em contato com o inglês, né? A gente, por exemplo, na televisão, os filmes são sempre dublados. O brasileiro tem baixa proficiência em inglês, e a gente não é muito colocado a matemática. A matemática, o fracasso é aceito, né? Então, a gente precisaria discutir muito mais matemática. Agora, como fazer? É muito difícil também.
Eu não sei como andam as pesquisas nesse sentido, né? Eu gostei muito dessa pesquisa que o professor fez, porque ele conversou, ele entrevistou alunos e pais. Então ele conseguiu, e aí conseguiu estatisticamente chegar a informações muito interessantes de que quando o pai sabe o nome do professor de matemática, o aluno vai melhor. Quando ele sabe um pouco mais de matemática, o aluno vai melhor. O filho, né, vai melhor. Às vezes supera até, enfim, limitações entre aspas, socioeconômicas, né? Então, eu acho que o debate... Você falou da medalha Fields, mas eu acho que tem um perfil do Arthur Ávila lá, né, que ganhou a medalha, sim, na Piauí, que é brilhante, assim, eu acho que é o texto mais legal sobre matemática que eu já li, assim. Eu acho que eu convido todos a ler, é um texto, acho que do João Moreira Salles, o perfil dele, que é interessantíssimo, assim, né? Mas ali enfim, entrando no mundo da pesquisa matemática, eu acho que não entrando no mundo do que a gente está falando agora, né? A matemática como um ingrediente da nossa vida. E para a educação, acho que olhar para a matemática é olhar para a qualidade da educação também. É isso aí. A gente tem aqui na matemática... Fala, querida. Eu ia colocar outra questão sobre essa questão da gente aceitar o fracasso. Eu acho que também tem o fato que a gente também aceita na questão de gênero, assim, a gente aceita que meninas não são boas em matemáticas como se isso fosse uma verdade, sabe? E também tem estudos que mostram, que colocam assim, que explicitam quando que acontece essa separação entre meninos e meninas dentro da sala de aula e por que elas acabam não indo para profissões que são mais voltadas à matemática e exatas, simplesmente, realmente porque se criou esse estigma, né, do professor olhar para aquela menina e, quando ela é muito boa em matemática, ela é esforçada. E sei lá, enfim, tem um monte de sensos comuns que a gente tem que desconstruir, né, quando a gente fala em educação. E principalmente é muito curioso de ciências exatas. Mas diga lá, Paulo. Não, e é curioso que, assim, estatisticamente, as meninas vão melhor na escola, inclusive em matemática, assim, né? E aí depois a gente vê um processo de inversão, né? Inversão, né? Assim, de um problema estrutural, realmente, de afastar as meninas. Nessa pesquisa, uma coisa bem interessante, que mostra a idade que os alunos começam a, tipo, assim, até os 10 anos, assim, os alunos gostam de matemática. E aí vai passando os anos, quando chega com 13 anos, eles, tipo, assim, já não gosta mais, já tem uma rejeição à disciplina. Então, são estruturas sociais aí, questão do gênero, a questão do desgosto com a matemática, que atuam de um jeito terrível, assim, né? Na formação da sociedade. O finalzinho do ensino fundamental é o moedor de carne, é o ponto do litígio, é o ponto do divórcio de todo mundo com a matemática. Realmente, a gente não está ensinando matemática, a gente está ensinando a não gostar da matemática. Muitas vezes é uma coisa realmente notória. Então, pessoal, está chegando já na hora de acabar o programa, mas eu queria só colocar um comentário aqui da Inara, que eu acho muito, muito bacana. Ela fala o seguinte: Matias, acredito que isso possa ser um ponto de reflexão na origem. Quais contribuições sociais que a minha pesquisa em matemática pode gerar? E aí eu queria colocar justamente isso para o Paulo e para a Natália. Aqui na Matemática Humanista, assim, tem um slogan, um chavão. Acho que chavão é aquela coisa que a gente adota, que a gente fala toda hora, para representar a essência, né, do programa. E o chavão da matemática que a gente tem aqui é o seguinte: a natureza da matemática, ela é cultural. Esse é o nosso dilema. Isso é uma coisa que parece óbvio para quem ouve, mas, no entanto, a gente tem um histórico de consideração da matemática como algo externo, algo que é uma lei do universo, é uma verdade do mundo. Tipo, Deus usou a matemática para fazer o mundo. Ou seja, está fora da cultura, tem nada a ver com a gente, é uma coisa externa. Então, isso já divulga, já de saída, uma eventual desconexão das coisas com a gente. Quer dizer, a nossa função, então, aqui na escola seria ter acesso àquele corpo de conhecimento que lá fora está. E na hora que a gente, aqui na Matemática Humanista,
defende que a matemática ela tem uma natureza cultural, que ela é intrínseca à espécie humana. Isso é um entendimento importante, porque, veja, culturalmente, a matemática que acontece culturalmente é a matemática que as pessoas entendem, quer dizer, é a matemática que as pessoas consideram. Quer dizer, a matemática cultural que é estabelecida culturalmente é aquela que culturalmente está estabelecida. É meio óbvio, mas... Então, o ponto não é a gente ficar discutindo... Aí tem muito a ver com o que a Natália falou. Não é a gente ficar discutindo o que é matemática, se é uma lei, se é o escambau. É a gente lutar por qual matemática a gente quer ter. Ou seja, culturalmente. Quer dizer, qual é a visão de matemática que a gente quer ter culturalmente estabelecida. Então, é sim um ato de divulgação. Aí tem a questão da divulgação científica, de divulgar uma percepção de matemática mais inclusive. Tem a ver com o que a Inara colocou aqui embaixo, porque é pensar na matemática pelas pessoas e para as pessoas. Tem a ver com solidariedade, tem a ver com paz, tem a ver com respeito, tem a ver com diferença. Entender, por exemplo, que a matemática... o pessoal fala da matemática como se fosse a matemática europeia só, que a gente tem hoje nas escolas. É uma matemática que chegou no Brasil trazida por caravelas, tá certo? Mas havia muitas matemáticas em outros lugares do mundo sobre as quais a gente não fala na escola. A gente não fala com tanta frequência da matemática indígena. Quando eu falo matemática, é as formas que as culturas indígenas têm de resolver problemas, ou a gente não fala de matemáticas africanas, de matemáticas, né, que foram raptadas, escravizadas e foram trazidas de navios espalhados pela América do Sul, Central e do Norte. Então, na verdade, quer dizer, falar de uma matemática mais inclusiva é tentar resgatar historicamente essa dimensão e essa contribuição social. Então, a matemática humanista, que é isso aqui, busca, na verdade, colocar esses pontos, divulgar essa visão de matemática. Na verdade, um ato de militância política, mas não na política partidária default, mas eu digo na política de divulgação científica. Então, por isso que eu chamei vocês aqui, eu estou muito feliz, eu queria agradecer muito, Natália, você é uma fofa, Paulo, você também, vontade de apertar a bochecha dos dois aí, muito legal, adorei receber vocês aqui, foi puxa vida, uma manhã de muito, muito prazerosa. Eu agradeço muito mesmo. Deixo com vocês para vocês fazerem suas considerações finais e deixar a matemática humanista de portas muito abertas para a Geduca e para a Bore também. De verdade, o que vocês quiserem divulgar na comunidade da gente, de programas, de cursos, é mandar uma mensagem. Vou colocar no site, vou colocar na página do Facebook. A gente está com quase 30 mil pessoas já conectadas à matemática humanista nas várias plataformas sociais. Vai ser um prazer, de verdade, tá bom? Obrigada, Carlos. Está com vocês, queridos. Eu só queria comentar, assim, a partir do que tu colocou, que eu acho que casa muito bem com os valores sociais que a gente tem na Bore, que é de tentar enxergar o conhecimento e a ciência como algo para empoderar. Eu não gosto muito dessa palavra porque ela ficou meio desgastada nos últimos tempos, né? Mas é realmente para empoderar o cidadão, para ele conseguir entender que com aquele conhecimento ele vai conseguir tomar decisões melhores, tanto individualmente quanto coletivamente, né? Eu acho que é isso que a gente está... Esse elo de ligação que a gente tem que tentar estabelecer, assim, entre o que é conhecimento e o que é cidadania no Brasil, né? Obrigada pelo espaço. Obrigado, querida. Sempre bem-vindo. Gente, queria só agradecer aí, o papo foi maravilhoso, aprendi muito aí com essa conversa e também estou à disposição, a Geduca também sempre à disposição aí de vocês todos, tanto da Bore quanto da Matemática Humanista e, enfim, de quem se interessar aí também nos conhecer. Agradeço muito aí, viu? Obrigado, gente. Obrigado, querido Paulo. Prazerzão te receber aqui, querido. Prazerzão receber a Natália também. Bem-vindos. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa da Matemática Humanista.
Vou agora voltar no dia... Eu acho que no dia 16, não, 16 não, agora 29, vou receber a professora Esther Grossi. Olha que bacana, foi secretária de Educação lá no Rio Grande do Sul, uma super educadora matemática, vai ser um prazer incrível. Muito obrigado e até um próximo programa. Paulo, Natália, beijão para vocês, queridos. Tudo de bom. Tchau, pessoal.